Está no ar o meu, o seu, o nosso Pode. Galera, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Antes da gente começar a dar o pontapé inicial aqui, já se inscreva aqui no canal, curta, comenta, compartilhe, divulgue aí para os seus amigos, para o grupão do WhatsApp que eu sei que você tem, você faz parte. Beleza? Então vamos aí aos nossos patrocinadores. Também não vamos deixar de falar dela, Rainha Esther, minha transista favorita, dona dos rabos de cavalo mais lindo dessa cidade. Chama ela aqui agora no Instagram para vocês fazerem seu penteado, sua trança. Ela tem de homem, mulher, criança. É um penteado mais lindo do que o outro. Então entra aqui no Instagram dela e já, ó, agenda o seu horário, tá bom? Nós estamos também com os nossos amigos do Senhor Cortez, um restaurante Tex-Mex. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por comida mexicana e toda semana para mim tem que ter um dia de burrito. Normalmente eu peço de quinta, mas agora como pode, vai ser na quarta-feira para poder assistir comendo, né, gente? Então, acesse aqui o QR Code que vai ter o menu completo deles. Eles têm taco, queijadilhas, tem burrito, tem vários molhos maravilhosos. O guacamole dele, gente, é sensacional. E tem um burrito de vegetariano. Nossa, é uma delícia, gente. Então, corre aqui no QR Code e peça já o seu. A galera do GT Treinamentos para Habilitados também está conosco. Se você, como eu, tirou a habilitação, mas tem medo de dirigir, chama agora aqui no QR Code e agende sua aula. Eles vão até a sua casa, andam com o seu carro ou com o próprio carro da escola para te ensinar a perder o seu medo. E, sem mais delongas, vamos ao nosso convidado dessa noite, que já é íntimo do nosso podcast, já está aqui, amigos de vocês. Eu tô quase chamando ele uma vez por mês aqui para bater um papo com vocês, porque ele tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. E hoje ele veio falar um pouquinho também do Setembro Amarelo. Um mês aí de. Desculpa. Oficialmente conhecido, né, como mês de prevenção, de Ao suicídio. divulgação, de Prevenção ao combate suicídio. ao suicídio. Então, estamos aí com ele, nosso querido psicólogo Washington Luiz. Washington, seja muito bem-vindo ao nosso programa novamente, meu querido. Ok. Eu agradeço pela oportunidade de poder estar aqui novamente, né? Eu estive há uns 3, 4 meses atrás falando sobre. Eu acredito que foi sobre a luta antimanicomial, falando um Isso, pouquinho sobre exatamente. depressão, ansiedade. E aí, agora, eu quero agradecer pela oportunidade de poder vir falar um pouquinho sobre o que é o Setembro Amarelo e explicar um pouquinho sobre esse fenômeno, né, que é o suicídio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje você continua trabalhando na rede municipal? Sim, trabalho na rede municipal de Jandira e na rede municipal de Barueri. E você se depara com muitos casos assim? Olha, é importante entender que o suicídio, primeiramente, ele é um fato social. O que é um fato social? Né? Quando a gente estudava lá em sociologia, Emily Durkheim, fato social é aquilo que acontece, é aquilo que ocorre na sociedade. E o suicídio ele está presente na sociedade. E nós, no serviço público, nós também encaramos o suicídio como um problema de saúde pública. Um problema de saúde pública, por exemplo, a dengue. A dengue é um problema de saúde pública, então você cria ações para combater a dengue. O Sim. Covid foi um outro problema de saúde pública, onde precisava de ações rápidas para combater o número de pessoas que estavam morrendo. O suicídio ele também é considerado um problema de saúde pública. Depois, né, vou falar de alguns dados que faz com que a gente tenha aí uma preocupação não só no mês de setembro, mas durante todo o ano no nosso trabalho enquanto profissionais da saúde mental no serviço público. Entendeu? A gente acompanhou nas suas redes sociais que você foi dar palestras sobre esse tema. Ai, desculpa. Gente, é o Guilherme enchendo meu saco porque eu não tô falando no microfone. Você foi dar palestra nas. Foi em escolas? Foi em postos de saúde? Como que foi? Funcionou? Nós começamos, né? Na verdade, eu fiz isso pelo município de Jandira. Nós tivemos várias ações, começando no dia
8 de setembro foi a abertura oficial, né, do nosso evento. Nós tivemos um evento no Teatro Municipal de Jandira, onde foi lançado aí, aberto, né, uma campanha de Setembro Amarelo. Tivemos a presença de várias autoridades políticas e o tema era Não Te Julgo, Te Ajudo, porque a pessoa, quando está passando por uma situação de depressão, muitas vezes ela tem esse medo de ser julgada, né? Então, a campanha era Não Te Julgo, Te Ajudo. Depois nós fizemos caminhadas no município de Jandira também, em prol, né, da vida. Aconteceu no dia 13 de setembro. E tivemos algumas outras ações em cada UBS do município, os profissionais da saúde mental, juntamente com outras, né, outros profissionais aí da equipe, falaram nas UBS para a população. Eu tive a oportunidade de passar em 3 escolas Que e poder conversar bacana. um pouco com os alunos no estilo de roda de conversa. Era escola de ensino médio? Escola, escola estadual, né? Em Jandira compreende desde o do 6º ano até o Ah, 3º que ano do ensino bacana. médio. Eu acredito que numa escola eu falei para ensino médio, que foi no centro de Jandira. Na outra escola que eu fui, que ficava no Fátima, eu falei acho que para 9º ano. E a última escola que eu fui ainda essa semana, eu falei, eram pessoas mais novas. Eu acredito que tinha alunos do 6º, 7º ano, acho que até 8º ano, mais ou menos. Como que os alunos receberam, assim, vocês para conversar sobre isso? Porque é um tema, assim, muito delicado. Muitas vezes as pessoas não querem conversar sobre, né? Então, na verdade, os alunos eles já sabem, toda vez que a gente pergunta, né, o que é Setembro Amarelo, eles sabem o que é o Setembro Amarelo, eles sabem do que se trata a campanha. A escola também já vem trabalhando essa temática com os alunos, então eles recebem muito bem a campanha e eles demonstram bastante interesse em participar. Quando você se apresenta como psicólogo, eles têm um interesse em Ai, que ouvir. bom, que bom. Eu sempre achei que adolescente tinha essa reclusa, assim, sabe? De não ir, não ouvir, não querer. Não sei se porque quando eu era adolescente não ligava para esse tipo de assunto, né? Whatever, mas que bom que eles receberam. Vocês vão continuar com esse projeto? Então, nesse mês, né, que está se encerrando aí a semana que vem, nós teremos no dia 29 um fórum de encerramento do Setembro Amarelo. Vai ser aonde esse Vai fórum? ser no auditório da Prefeitura do município de Jandira, mas Legal. acredito que vai ser algo mais fechado. Uhum. Mas o trabalho continua o ano todo, né? Então, durante os atendimentos, nós observamos pessoas com sintomas depressivos e vamos trabalhando, né, essas questões de valorização aí à vida, de poder, né, olhar a pessoa e poder ajudá-la ali nesse momento que ela está precisando. Você acha que tudo começa tudo ali no, na depressão? Bom, uma das coisas importantes entender, né, que eu abordei bastante com os adolescentes, a diferença entre tristeza e depressão, né? Tristeza, todos nós temos, todos nós sentimos tristeza. Nós podemos acordar um dia e acordarmos triste, ou de repente alguma coisa acontece, a gente perde um pet, ou a gente perde um membro da família, nós vamos passar por um processo de tristeza. A tristeza, ela é algo que vem e passa, né, de uma forma um pouco mais rápida, né? Então ela é passageira. Quando você sente, né, um período de tristeza, pode ser um período ali de luto, mas a tendência é que essa tristeza ela vá embora. A depressão não, a depressão ela é mais duradoura, ela é contínua. Então é muito comum, por exemplo, a gente no atendimento, a pessoa que vem ali com uma queixa de luto. A gente vai observar quanto tempo esse luto ocorreu, por exemplo,
né? Faz, né, questão de 1 mês, 2 meses. Então é compreensível que a pessoa ainda esteja num momento de tristeza. Sim. Mas, de repente, se esse luto já aconteceu, como eu recebo às vezes, a pessoa fala, olha, eu perdi alguém em 2019 e eu não consigo superar isso. Então aí já é algo que a gente já acende aquele sinalzinho vermelho, né? Porque a pessoa está desde, né, há 6 anos aí, um período de 6, 7 anos, no momento, né, passando por uma tristeza que já não é mais uma tristeza. Já seria aí né, um processo de depressão. Entendi. E como que a gente consegue, assim, levar uma pessoa que está nesse ponto, a gente consegue começar uma conversa com ela para encaminhar ela para o psicólogo, assim, tem uma amiga que está nesse nível de depressão, a gente vê que a pessoa, ela fica mais fechadinha no quarto, ela fica mais reclusa, como que eu posso chegar nessa pessoa para não ofender, não assustar, não afastar ela da amizade, do ciclo ali, como que eu posso chegar com delicadeza nessa Bom, pessoa? primeiramente, né, se você tenha um amigo ou algum familiar, a gente também abordou isso com os alunos, né? Como é que você vai conversar com uma pessoa que tem aí né, que está passando por um processo de depressão, tá? É óbvio também, né, Elizabeth, que nem todas as pessoas que têm depressão elas pensam em tirar a vida, Sim, tá bom? Mas quando como a gente está abordando aí a questão do suicídio, a gente identifica que a depressão é um fator aí que pode é, contribuir para que a pessoa ela tenha, né, pensamentos, ideações, nós sim, chamamos de ideações suicidas, tá? E quando a gente vai conversar com essas pessoas, muitas vezes é importante a gente ouvi-las, tá? Então, assim, o que é ouvir? Eu perguntava isso para todos os alunos, né, com quem eu tive contato. O que é ouvir? Então, alguns alunos falam, a gente começa a ouvir, aí a gente, né, dá alguns conselhos. Eu falei, olha, então, primeiramente é ouvir, né? Ouvir é ouvir. Então, você não vai falar nada, você vai ouvir a pessoa. Porque a pessoa ela pode contar né, ela pode trazer uma parte da vida dela, uma parte da história de vida dela, e que essa parte da história de vida tem ali algumas coisas que ela tenha feito, algumas coisas que a sociedade de repente não vê, né, de forma positiva. Então, quando você vai ouvir a pessoa, se você já começa a tecer julgamentos, isso você inibe a pessoa de falar. Então, o importante é ouvir a pessoa, tá? É óbvio que depois que você ouviu essa pessoa, você não vai só, tá bom, te ouvi, tchau, né? Você vai perguntar de que maneira você poderia ajudá-la, né? Então, acho que às vezes aquela pergunta assim, olha, eu imagino o quão difícil seja, né, isso que você está passando, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Né? Não já, porque a gente pode oferecer ajuda, mas ajuda que a pessoa não está precisando, uhum, né? E aí você vai avançando nessa conversa. A gente procura, né, evitar termos, ainda mais quando a pessoa fala, né, já manifesta ali na fala dela que ela tem uma intenção de acabar com a vida, que ela não tem vontade de viver. Então é muito comum as pessoas se sentirem ali, né, não sei o que dizer. Então a pessoa começa a falar, para com isso, pense isso não, né, tenha ânimo, ou começa com um discurso religioso também, né, tem fé, não faz isso não, né, isso é falta de Deus. E isso não, na verdade, não está ajudando, porque a pessoa ela se sente, né, o tempo todo julgada, porque ela já ouviu isso provavelmente de outras pessoas, de outros familiares. Então não é por essas falas. Em algum momento, claro, você pode direcionar essa pessoa e falar: olha, eu vejo que você precisa de uma ajuda especializada. Você já procurou a UBS, já conversou com a sua família. Às vezes tem famílias que vai entender. Mas se for, no caso, uma família que não tem esse diálogo, né, construído, não tem essa abertura, na escola a gente até falou, olha, quantas vezes nós recebemos pacientes que vêm
através da escola, porque eles confiam muito nos professores, eles confiam muito nos amigos, e às vezes eles comentam, né, com um amigo, até, olha, eu estava me cortando, e aí esse amigo vai, comenta com alguém da escola, ou um professor, ou o orientador, ou a diretora, aí eles acionam a família às vezes não estava sabendo, mas chega aí até a UBS, começa a iniciar um tratamento. Isso é muito bacana. Você acha que ainda tem muito preconceito de falar sobre o suicídio? Você sente isso na Olha, sociedade hoje? tem, e o suicídio ele é um tabu, né? Aquilo que não se pode falar, né? Não se comenta, mas acho que graças ao trabalho que vem sendo feito, as pessoas têm entendido que falar sobre suicídio não incentiva as pessoas a fazerem, muito pelo contrário, você começa a construir, né, conhecimentos sobre o tema, você consegue atingir as pessoas. Então, perguntar para as pessoas, né, quando eu estou atendendo as pessoas de forma geral, e quando eu percebo que tem situações ali muito relacionadas à depressão, eu pergunto em alguns momentos, quando eu estou ali sentindo, eu falo, olha, você pensa, né, em atentar contra a sua vida, você já pensou em tirar a sua vida? E as pessoas, elas vão responder, né? Se elas não vão esconder de você isso. Até porque se elas já pensaram, elas construíram esse pensamento sozinhas. Ela não precisa, né, ouvir alguém para dizer isso ou não. Tá? Entendi. Então, assim, a gente tem feito um trabalho de forma que deixe de ser um tabu e passe a ser considerado um problema de saúde pública. Então, ninguém tem medo de falar da dengue. Ninguém tem Exatamente. medo de falar do Covid, né? Por quê? Porque entende que é um problema de saúde pública. Exatamente. Talvez outros exemplos, né? O HIV, quando surgiu na década de 80, era um tabu. Então não se falava, tinha muito aquela questão do estigma, né? Do preconceito religioso. Mas com o trabalho, conforme, né, a saúde foi avançando, hoje o Brasil é referência no tratamento de HIV. E por quê? Porque passou a ser encarado como um problema de saúde pública, é Uhum. abordado na. Hoje você vai em qualquer UBS, né? Você tem aí um trabalho de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, tem camisinha, tem, né, toda uma divulgação de outros métodos também, né, de proteção, e é falado como problema de saúde pública. Então a gente espera que, da mesma forma, com as campanhas, com esse trabalho, as pessoas deixem de ver o suicídio, né, dessa forma tão estigmatizada. Sim, eu acho que quando a gente não entende muito sobre o assunto, a gente acaba criando esse tabu em volta dele. Que foi o que aconteceu com o HIV, né? Há um tempo atrás, exatamente isso. Ninguém entendia, ninguém sabia o que era, então a galera acabou meio que deixando de falar sobre o assunto. Talvez se tivessem falado, não tinha tantas pessoas, né, com HIV hoje em dia. Mas você, assim, a gente sabe que uma pessoa com depressão, ela, né, pode cometer e tal. Mas às vezes a gente vê na internet também, tem algumas páginas que falam muito sobre isso. A pessoa ela tá numa viagem em família, tá Uhum. sorrindo em todas as fotos, chega em casa no dia seguinte. O que seria assim identificado numa pessoa dessas? Teria alguma característica que poderia ser identificado? Os familiares, alguma coisa assim? Bom, a gente também costuma dizer que dentro desse conceito, né, do suicídio, existem muitos mitos, né? Existe aquilo que não é verdade, ideias que foram construídas, mas que não são verdades. Que ideias são essas? Aquelas falas tipo assim: é a pessoa que quer se matar, ela vai lá e faz. Ela não fica falando. Isso é uma ideia errônea, né? Por quê? Porque pode ser que a pessoa dê sinais, sim. Ou então, a pessoa ela fala, ela não faz sem falar, né? Ela fica avisando. Então, não são, é um tipo de ideia errônea, porque a pessoa ela pode sim, né, dar sinais de que ela tenciona fazer algo, né, contra a vida, mas acontece também
da pessoa, porque o suicídio ele é uma atitude impulsiva, muitas vezes. Nossa. Então a pessoa, se ela é uma pessoa impulsiva, ela tem essa impulsividade, ela pode, de repente, cometer o suicídio ou fazer a tentativa de suicídio de uma forma, num ato impulsivo. Então acontece sim da gente, e a gente sabe disso, porque quando a gente vai atender familiares, né, de pessoas que cometeram suicídio, eles vêm com essa fala, né? E hoje o trabalho, é importante entender que existe um trabalho muito é, estabelecido com vítimas, né, com familiares que tiveram ali membros, né, que se suicidaram. Porque a família ela fica num sentimento de culpa, né? Ela fica ali pensando, ai, como eu não percebi? Será que eu tive alguma culpa? Porque eu não percebi antes? Então, assim, é, a pessoa, às vezes, ela não dá nenhum sinal de que, né, de que tensionava fazer aquilo. Entendi. Você acha que como que a gente pode proteger assim essas pessoas desse ato? Há um meio assim de da gente blindar ou não? Olha, não tem, né? É como falar assim, você protege as pessoas da dengue, Não. né? Você faz as campanhas, né? E conscientiza a população. E conforme as O pessoas máximo que a gente. abraçam a campanha, você consegue diminuir os casos, Sim, mas ainda assim vai aparecer casos de pessoas que contraíram aí a doença. No suicídio, a mesma forma. Nós entendemos que as campanhas elas vão não só a campanha do Setembro Amarelo, mas o trabalho contínuo da saúde mental vai ajudar aí as pessoas a buscarem ajuda. E aí, de repente, os números vão ser menores, né? essa é a importância de falar sobre o Sim. assunto, né? Levar todos os anos. Eu achei muito legal o projeto que vocês fizeram em Jandira. Eu acho que deveriam levar para mais escolas, mais cidades. É um projeto muito O bacana. projeto do Setembro Amarelo, ele é um projeto, tá? No Brasil iniciou-se em 2015, através da Associação Brasileira de Psiquiatria, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e o Conselho Federal de Medicina. Então, desde 2015, ele é estabelecido como uma ação, né, da saúde pública. Os municípios têm abraçado pouco a pouco. Acho que hoje não consigo imaginar um município que não tenha ações, né, voltadas para essa temática, assim como Outubro Rosa, Novembro Sim, Azul. sim. Hoje tem né, temática aí para todos os meses. Então, assim, a campanha ela surgiu em 2015 e temos conseguido ter avanços aí, poder, de alguma forma, atingir mais pessoas. Entendi. Que, nesse caso, assim, o que eu não diria para uma pessoa que falou para mim, ai, tô cansada, não quero mais viver. Que eu não posso dizer para uma pessoa assim. Por Como exemplo, assim eu vou não te pode dar um dizer? exemplo. Um exemplo péssimo, que eu acho que eu vou até cortar do vídeo. É, uma pessoa, eu vou cortar muito isso do vídeo, falou pra mim assim, tô cansada dessa vida, quero mais saber disso. Eu falei, mas você é velho, calma, já vai acabar. Eu estava muito puta com essa pessoa já, porque ele só reclama, meu vô. Então, eu só Ah, falei, mas família mano, não precisa cortar, não. A família. espera, vai pro fim já tá chegando, não precisa fazer nada não, que pelo menos você tem uma possibilidade de, ó, entrar no céu, você, né? Pss. E você sabia que grupos de riscos de pessoas que se suicidam, primeiro jovens de 15 a 29 anos, tá bom? Por isso que a É gente o maior começa esse índice. trabalho na escola, e pessoas idosas. Mentira, Sim, sério? idosos estão no grupo de risco. Então Nossa. fica incentivando, Não tô né? incentivando, não, jamais. Mas o que eu posso dizer quando eu ouvir uma frase assim? Cansei de viver, essa vida não me traz felicidade, não quero. Porque às vezes a gente escuta. O meu filho, esses dias, ele chegou em casa relatando que um colega dele, meu filho tem 7 anos. Então provavelmente o colega dele também tem 7 anos. Falou pra ele: eu tô cansado de viver. Essa vida só me traz tristeza. Ele tem 7 anos.
né? Obviamente que eu já A relatei gente para começa a mãe, imaginar, né? né, que tipo de vida essa criança tem, porque, Exatamente. né, criança era para estar vivendo num mundo de alegrias, né? Exatamente. E não é assim. É, Realmente, hoje nós temos crianças que desenvolvem aí a depressão. exatamente. Então, o que eu não digo para criança, porque para criança não sei nem por onde começar, mas para uma pessoa adulta, um amigo que chega falando, porque muitas vezes os amigos eles vão, né, se lamentar, desabafar e acaba escapando uma frase assim, que eu não digo. Da mesma forma, né, Beth, como a gente já falou, é tomar um pouco de cuidado, né, com as falas, no sentido de não transparecer um julgamento, né? Tentar entender, sempre que possível, tentar entender, né, ter empatia, né, de qual é esse sofrimento que a pessoa está manifestando, né? Então, acho que não tem muito o que, né, não dizer ou dizer, né? A gente tem que ter o bom senso Difícil ter bom senso às vezes. Você falou que o segundo maior índice são com os idosos. Tem sim. uma pesquisa de causa, é a tristeza, é a depressão também? Não, são fatores, são grupos de risco, né? Apontam isso, acho que as estatísticas aí. Talvez a depressão mesmo, a pessoa já perdeu, né, outras pessoas que tinham tanta importância na vida, tá? Mas é importante entender também que existem fatores de proteção, né, dentro de quando você faz esse levantamento. Fatores de risco e fatores de proteção. Então é óbvio que quando eu estou atendendo uma pessoa, eu vou observando ali o discurso que ela vai trazendo, a história de vida. Então eu observo se é uma família que tem pessoas, né, portadoras de transtornos mentais, existe um histórico de transtorno mental ali na família. Então eu coloco aquela família, opa, essa pessoa tem um pouco mais de risco, né? Uma pessoa que trabalha, né, com armas, uma pessoa que tem essa característica da impulsividade. Então a gente vai observando isso. Em contrapartida, tem os fatores de proteção. O que seria um fator de proteção? Ah, a pessoa tem uma família. Então a gente entende. Quantas vezes eu ouço mães que falam assim: ah, olha, eu vivo pelo meu filho, né? Eu não tenho vontade nenhuma de viver, mas né, pelo meu filho né, tô aqui. Então quer dizer, isso mostra que a pessoa ela tem um fator de protetivo ali, né? De que, olha, eu acredito que essa pessoa ela não vai ter essa impulsividade, porque ela para pensar, ela sabe que ela tem uma pessoa ali que depende dela, né? Um outro fator protetivo é a religião, tá? Por quê? Porque a religião, tá? Independente de qual seja, mas ela ainda vê o suicídio como algo, né, que é pecado, a pessoa que se suicida, né, não vai receber aí uma recompensa. E interessante porque eu já tive pacientes que falam que não né, se suicidam, que pensam, que passa pela cabeça, né, que elas já tiveram vontade, mas que elas não fazem por causa da igreja, porque elas né, não querem perder a Que acha que é salvação. pecado e tal. Bom, eu falo que Entendo. bom, eu penso né, intimamente que bom que ela tenha ali uma religião que está, de alguma forma, dando essa base né, de proteção para que ela não cometa esse ato. Né? Esse ato protetivo, eu digo assim, o familiar, ele não é ruim, porque assim, às vezes quando você perde o filho, acaba perdendo o rumo, já que você vive pelo aquele filho. A gente pode analisar até o caso da minha avó. Sim, mas Quando depois que o Natarcio ele faleceu, ela desistiu assim de viver. Ela se entregou, ela não cometeu nenhum ato e tal, mas ela se sim, mas entregou. aí é uma questão que você pode até trabalhar isso posteriormente. Mas como a gente está ali falando do suicídio, a pessoa está trazendo uma fala que é um fator de proteção, Uhum. né? Porque ela está dizendo que, olha, eu vivo pelo meu filho, pelos meus filhos. E tem pessoas que deixam muito claro, olha, eu não sei o que seria de mim se eu perdesse meu filho, tá? Naquele momento, você pode dizer assim, olha, que bom que ela tem esse filho, porque imagine, né, de tanta desgraça, ou de tantas coisas
difíceis que ela esteja passando e ela ainda ter essa situação. Mas com o tempo, se a pessoa ela continua, né, nesse processo psicoterapêutico, a gente consegue ir trabalhando com ela essa dependência emocional. Olha, né, Hum, que a pessoa ela tem que viver por ela. Na verdade, as pessoas, de forma geral, elas vivem muito pelas outras, né? sim, Elas vivem pelos filhos, elas vivem, né, para os maridos, para as esposas, para os amigos. Mas quando é que ela passa a viver, né, para ela mesma? Porque as pessoas vivem muito para as relações, né? É sempre aquela necessidade de agradar o outro na nossa, sim, relação, muito. mas ela nunca procura se agradar. Ela nunca procura se colocar em primeiro plano. Então aí é um trabalho mais adiante, mas por hora, quando a gente está falando de suicídio, se a pessoa traz essa fala, é uma fala de, né, que a gente encara como um fator de proteção, porque, Entendo. né, se ela não tivesse esse filho, ela estaria num fator muito maior de risco, né? Sim, durante o tratamento ali vão modificar ali Sim, os aí pensamentos. é um trabalho, né, da pessoa entender que ela, né, isso é um trabalho difícil, é um trabalho longo. E aí, quando você coloca a questão da sua avó, é mais difícil, né, Elizabeth? Porque a pessoa ela teve toda uma vida vivendo, né, para uma outra pessoa, né? E quando ela viveu, né, quando ela em algum momento parou para falar, olha, isso é por mim. Acho que nunca, nunca. Então, aí já fica um pouco mais difícil, porque as pessoas, de forma geral, elas vivem muito, né, pelo outro, né? Então, assim, e às vezes eu pergunto para os meus pacientes, quando foi que você, né, se presenteou num restaurante? As pessoas não fazem, né, porque talvez entendemos, né, porque condições financeiras, mas quando é que a pessoa se presenteou com um passeio? Quando é que a pessoa se presenteou com uma viagem? Né? Então, mas existe sempre uma preocupação em agradar o outro, né? Então, hoje você vê que os pais, né, presenteiam em excesso os filhos, porque é uma preocupação aí, né, de dar aquilo que acham que eles precisam, né, e que muitas vezes não é, né, o que eles precisam, é o que a gente acha que eles querem. Entendo, isso é verdade. Você, assim, a gente tem algo que a gente pode fazer do dia a dia para referente à saúde mental? Alguma Hum, estratégia, Olha, alguma o coisa o prática, trabalho fazer uma continua, atividade, né? fazer. Tem alguma coisa assim, olha, você é uma pessoa que tem depressão, ansiedade, tem esses pensamentos. Vamos fazer uma atividade em grupo, vamos passear, vamos ler um livro, vamos procurar um hobby. Tem alguma coisa Olha, assim na verdade, funcional? né, o trabalho ele é contínuo, tá? É um trabalho que é construído numa rede, né, que não envolve só a saúde, então você vai envolver a educação, né, como é o ambiente da escola, né, desse indivíduo, a gente vai envolver outras secretarias, né? Ah, a pessoa, né, mora bem, vive bem. Hoje você tem trabalhos aí, grupos de idosos, né? Uhum, Centro de convivência do idoso. Por quê? Porque esses grupos, eles uhum, são pode falar. grupos que vão fortalecendo as pessoas de forma geral. Mas acho que não tem um espaço específico para falar disso e para combater o suicídio. É Entendo, mais entendo. mesmo um trabalho contínuo que é desenvolvido aí pela rede de cada município, de cada cidade. Entendo. Saindo um pouco assim das escolas, eu queria saber de você, para você falar um pouquinho para a gente, sobre os problemas mentais decorrentes é, do trabalho, que são causados dentro do ambiente assim de trabalho. Como que a gente pode lidar assim com isso? Porque a gente vê que tem muita gente hoje em dia tendo muitos problemas dentro de empresas, de locais, assim, e não consegue se desligar desses locais, né? As pessoas ainda não têm coragem de chegar e pedir demissão desse local, mas está cheio de problema mental, problema que acaba começando na mente e indo para o corpo, né? É a síndrome de burnout, né? Que é um estresse aí desenvolvido dentro do ambiente de trabalho. As pessoas trabalham porque precisam, né? Eu sempre falo que eu não sou uma pessoa que fico romantizando o trabalho e nem
ideologia, e vai lá, vista a camisa da empresa. A gente trabalha porque a gente precisa, tá bom? Todo mundo trabalha porque precisa trabalhar, ela precisa se sustentar, ela precisa sobreviver, tá? Então, assim, é difícil dizer para a pessoa. Tem médicos que falam, eu pego pacientes e falo assim, o doutor falou que ou eu saio desse emprego ou eu não vou melhorar nunca. Eu acho complicado falar dessa forma, né? Porque a pessoa ela precisa trabalhar. Agora, você pode desenvolver com a pessoa ações ou estratégias para que ela possa, a longo prazo, conseguir um emprego melhor. Tá? Então, por isso que você vai trabalhar estudo, você vai trabalhar uma série de fatores para que a pessoa possa, por ela mesma, conseguir largar um determinado trabalho. Tem pessoas que entendem isso muito bem, então eu já tenho pacientes que falam, olha, eu penso primeiro na minha saúde, né? Então eu estava passando por um processo ali complicado naquele trabalho, eu decidi sair. Mas nem todo mundo consegue tomar essa decisão assim né, de primeiro Sim, plano, porque imagino. Porque como a ela estatística tem aí é, a vida que precisa, né, ser suprida. como a estatística é de 15 a 29 anos, né? Que você tinha dito, a galera aí de 18 a 29 já tá dentro do mercado de trabalho ali, né? Então, eu acho que às vezes enche muita cabeça o trabalho, né? Ele acaba ocupando mais espaço na sua cabeça do que sua própria vida pessoal. Então a gente Bom, acaba saturando, né? né, eu falo que a vida ela tem né, áreas, né? Então, se você pegar um círculo e dividir em áreas da sua vida, você vai ter aí várias áreas. Eu posso ter certeza que o trabalho ocupa a maior parte Exatamente. dessas áreas, né? Porque você trabalha pelo menos 8, né? De 6, 8 até 10, 12 horas por dia. Se você pegar um dia que tem 24 horas, metade do seu dia já é trabalhando. Aí você precisa dormir, né, para descansar. Então, as outras áreas da vida, lazer, área familiar, área social, estudo, como é que fica? Né? E aí, dentro dessas áreas, você tem o trabalho e aí você tem a família, que é uma área que despende muita atenção. E é por isso que, às vezes, os pacientes que a gente atende acaba deixando muito relegadas, né, de lado essas áreas, Sim, essas outras áreas da sim. vida. Eu sempre achei que que eu era uma pessoa que é, fazia coisas legais, divertidas, fazia coisas por mim, pela minha família e tal. Só que eu fui numa palestra que você deu, acho que em Osasco, e você falou desse ciclo e você colocou lá todas as áreas que a gente tem que cuidar, e ao social, e ao trabalho, e ao pessoal, à família e tal. E eu fiquei olhando aquele ciclo assim, falei assim, gente, como eu tô negligenciando algumas áreas, né? Porque assim, não que eu precise sair para a balada toda sexta-feira, mas eu preciso de um momento para me divertir, né? No E mês, a na diversão, semana, né? ela é, qualquer coisa que te traga prazer, né? Exatamente. Então, assim, é que em alguns casos as pessoas elas até precisam ser meio que ensinadas a fazer, né? É, Porque sim. as pessoas elas não viajam porque acham que não tem dinheiro, mas tem coisas simples que você pode fazer, né, sem gastar muito, mas que vai te proporcionar um pouco Mas de olha, prazer. eu acho que isso é muito da cultura da nossa criação. Criação assim, minha mãe, minha avó, coisa assim que você tem que trabalhar, cuidar da casa e dormir. Era isso e acabou. A gente não via as nossas mães passeando, viajando. Não, ou elas trabalhavam fora ou elas trabalhavam dentro de casa. Não sei também se era por conta da condição financeira, mas a gente meio que foi robotizado para isso. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela trabalha em RH. E ela falou assim, ela falou exatamente essa frase. Ah, e fulano gritou com fulana e ela foi embora mais cedo. Aonde Hum. vai parar o mercado de trabalho com esse tipo de pessoa? Aí eu falei, mas amiga, ela tá certa. Ela não tem que ficar aturando ninguém gritar com ela. Errado tá a gente que suportou por tanto tempo humilhação no trabalho, chefe agressivo. Errado, nós estamos nós. Não essa geração nova que tá chegando, né? Então, Mas não basta ir embora, né? E a pessoa ela precisa
ter aí né, um conhecimento do que protege ela, porque, né, se ela só sai do serviço e se evade, ela ainda acaba, né, sendo mais prejudicada ainda. Sim, sim. Mas sim, ninguém tem que ficar aturando, né? A gente não tem que passar por situações de extrema humilhação, mas o conhecimento ele vai ajudando a pessoa a ir tomando, né, as decisões, e se posicionando na vida. Exatamente. Ó, então, quando que eu tenho que procurar ajuda profissional para o meu filho, que eu vejo que apresenta sinais de depressão? Quando Olha, que a qualquer a momento, qualquer porque assim, momento, hoje em dia, eu falei isso no último programa, eu vou repetir, é muito difícil você diferenciar. Por exemplo, eu sou uma mãe, não sou, mas sou uma mãe que sai da minha casa às 5 horas da manhã, volto 8 horas da noite, eu vou fazer janta, eu vou dormir. Não vou prestar atenção no que o adolescente fez o dia inteiro. Mas aí vai ter um momento ali das minhas férias de 30 dias. E nessas férias de 30 dias eu percebo que ele não sai do quarto, ele troca o dia pela noite, ele não come direito, ele não tem vida social fora da internet, ele só fica ali no computador, só quer ficar jogando e só quer ficar dentro do quarto escuro. É, eu posso procurar ajuda? Como que eu já faço isso assim? deveria, né? Porque assim, eu vou pegar meu filho pela orelha e levar na sala do Na psicólogo? Não verdade, vai né? funcionar. Na verdade, o trabalho, né, vamos dizer assim, a situação, ela já deveria ter sido vista muito antes. Então, eu sei que a vida, né, das pessoas, de forma geral, é muito difícil. Eu trabalho 12 horas, mas acho que é importante chegar, em casa, vai lá, tira 5 minutinhos, vai lá, olha teu filho. Começa a se interessar pelo que eles fazem, né? Planejem coisas juntos, né? Porque acho que um grande problema que nós temos é a administração do nosso tempo. O tempo já é corrido e a gente administra muito mal. Então, quantas vezes, né? Quanto tempo a gente gasta nas redes sociais? Agora você falou, né? Eu fui num evento uns 4 meses atrás, que era um curso de liderança. E aí eu descobri lá neste curso que no Instagram, né, existe uma ferramenta que você vê quanto tempo você passa por semana no Instagram. E graças a Deus eu passava muito pouco lá. E eu falei, gente, eu quase não entro, porque acho que dava 3, 4 minutos por dia. Né? E tinha pessoas que ficaram assim abismadas, porque elas estavam. Elas tinham lá uma média semanal e elas dividiram pela semana, elas estavam gastando horas e horas por dia, né, no Instagram. Então, quer dizer, a gente administra o nosso tempo muito mal. E sendo esse tempo já curto, a gente deveria, né, de alguma forma, valorizar. Então vai lá, tira um tempinho, vai ver, né, fala com teu filho, conversa, faça uma atividade com ele, porque como você colocou, se você deixa para fazer nas férias, e aí você perdeu 11 meses ali e não observou que teu filho não estava comendo, que o teu filho estava, né, o tempo todo dentro do quarto, que também estava, né, muito preso ali às redes sociais, trocando o dia, né, pela noite, enfim. Então, quer dizer, se você e ações muito diárias, né, de você sentar à mesa, de falar, olha, não, aqui vai sentar todo mundo, vai comer à mesa, né? Por quê? Porque são coisas que você consegue, mas isso tem que ser desenvolvido já desde criança, porque, né, senão fica difícil depois você mudar um hábito que está Sim, ali muito enraizado. sim, exatamente. Você trouxe a questão do Instagram. É, o Instagram, eu sei que você não usa muito, mas lá as pessoas elas postam muitas coisas assim perfeitas, muita felicidade, muito. Você acha que isso influencia também no dia a dia assim dessas pessoas de se comparar a tanta postagem bela que a gente vê pelo Instagram? Eu não sei, você não é muito de Instagram, né? Tipo, Não, na nunca, verdade, né? eu uso as redes sociais, né, de uma forma muito equilibrada, assim, muito. Não, Até equilibrado, é por quase falta, ausente, né? até por falta de tempo, né? Dizem o povo, né? Como eu já sou da geração quase, né? Eu tô chegando na terceira idade, que eu uso mais o Facebook, né? Mas assim, hoje eu acho que o Instagram é uma ferramenta
Qualquer uma delas, né? Elas têm a sua importância, Mas você chega a mas ver tem, essas postagens da tem um galera? sofrimento, existe um sofrimento, tá? Não é de agora, não é porque é o Instagram. Já existe há muito tempo um sofrimento, né? Que as pessoas desenvolvem nas redes sociais. Porque a rede social, ela mostra um mundo perfeito, ela mostra essa alegria, essa felicidade. Ninguém posta uma foto, né, chorando ou uma tristeza. Mas as pessoas postam esses momentos. Nada contra, eu acho que são momentos. Então, eu, por exemplo, se eu viajar, eu gosto de fazer uma postagem, entende? Mas é que tem pessoas que elas vivem dependentes disso, ela Sim, necessita disso. E aí ela passa a necessitar da curtida. Ai, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas seguiram, quantas pessoas viram, tá? Então, acho que o cuidado é esse. Acho que ter rede social é algo bastante saudável, né? Acho que faz parte. A gente não está falando aqui de uma área social. Eu acho que a pessoa também, se ela não pensa nisso, tem hora que eu falo, tem que melhorar aqui minha área social, né, virtual, porque é um cartão. Hoje você vai arrumar um trabalho, pode ter sim, certeza que o exatamente. empregador vai lá olhar, Com né? E certeza. aí fala, nossa, essa pessoa não tá no mundo também, né? Se ela não tiver nenhuma rede social ali, né, criada, né? Então ela algo que vai ser Sim. observado, provavelmente. Muitos, né, falam que hoje em dia as redes sociais é cartão de visita, né? Mas eu digo assim na questão de a pessoa se comparar a essa pessoa assim que tá feliz, que tá postando todo dia. Eu tô aqui na minha vida, triste, miserável Aí é o e sentimento, tá? vendo o Aí é outro. o sentimento que Melanie Klein, né, que é uma da linha psicanalítica, fala do sentimento de inveja, né? Então, existe aí uma questão de inveja por detrás desse comportamento. E que é um sentimento, às vezes, até inconsciente, né? A pessoa desenvolve esse sentimento. Tá? Por exemplo, eu gosto de, quando eu vejo as conquistas das pessoas, eu fico muito feliz, né? Então isso é meu, eu vibro com alegria, eu vibro com as conquistas das pessoas. Então, se a pessoa fez uma viagem e para ela foi importante postar, eu vibro com isso. Se a pessoa comprou um carro e ela tirou foto do carro e ela postou, eu vibro com isso, né? E, enfim, mas tem pessoas que se incomodam, elas nem às vezes nem percebem que se incomodam, mas se incomodam, né, com aquilo que a outra pessoa coloca. E aí vira um ciclo vicioso, né? Porque a pessoa que está colocando também, às vezes ela tem áreas da vida que ela está insatisfeita e aí ela começa a postar, né, esses mínimos ganhos para que ela se sinta também feliz, né, para que ela ganhe essa sensação de que a vida está indo bem, que ela é feliz. Então é um ciclo meio, né, vicioso, né, de um lado, tanto de um lado para quem está postando quanto para o outro. É, exatamente. E quais são os centros de ajudas que a gente tem hoje aqui para nossa sociedade, região aqui, Bom, a gente Bariri, tem os Jandira e tal? municípios, a gente tem, né, todos os municípios têm as UBSs, né, os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Inclusive, é importante entender que alguns casos relacionados à tentativa de suicídio, e conforme a gravidade, eles são tratados nesses locais, que são os CAPs, porque são equipamentos que Hum. têm um trabalho mais especializado, vai conseguir dar um suporte para a pessoa maior do que ela teria na UBS, Ah, tá sim, que bom? você acho que tinha comentado no outro programa Isso, que tem uma equipe toda dentro de um CAPS, né? O isso. psicólogo, psiquiatra, tem até um neuro, né? Neuro não tem, Não tem. mas tem o psiquiatra ali presente, tá? E aí você tem o CVV, que é ele é através de trabalhos voluntários, o número é 188. Então, por exemplo, tem pessoas que ligam no CVV. Ela vai lá, diz com 188, é como se fosse uma central de telemarketing, uma pessoa atende e ela vai ouvir ali o seu problema. Você vai, né? Você não precisa se identificar, você não sabe quem é essa pessoa. Ela faz uma escuta. Eu já tive pacientes que falaram: olha, eu liguei porque eu não tinha, né?
ninguém para conversar e eu precisava falar com alguém. E aí desabafou lá no CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Entendi. E pra gente finalizar, fala pra gente assim, a importância do trabalho do terapeuta contra, contra esse assunto. Bom, acho que já colocamos isso no início, né? O trabalho aí tanto das campanhas, né, de Setembro Amarelo, mas no dia a dia é poder ajudar, né, contribuir com a melhoria da saúde mental da população, tá bom? O suicídio é, hoje, né, para você ter uma ideia, tem aí uma estimativa de que 80 pessoas por dia, né, tiram a vida no Nossa, Brasil, tá? Então, nossa, assim, é um muita número coisa, muito alto. gente. Para se ter uma ideia, né, no mundo, a Organização Mundial, né, a ONU, ela já fez uma estimativa, a cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio. Então é eu Nossa, contar 1, 2, 3, uma pessoa tentou suicídio no mundo. nossa. Tá? Então, quer dizer, em algum momento essas tentativas elas vão se concretizar. Tá bom? Então, acho que é por isso que nós, né, encaramos o problema como, né, a questão como um problema de saúde pública e vamos trabalhando aí, né, todos os dias para poder ajudar aí a melhoria, né, da saúde mental da população. Então é só procurar o OBS, o CAPS. A UBS é a porta de entrada, né, para todos os serviços, mas e ali a pessoa vai tendo direcionamento para. Na UBS eu posso chegar e pedir atendimento ao psicólogo diretamente? Você sabe como funciona? Pelo menos no município onde você trabalha? Em Jandira as pessoas têm porta aberta, tá? Ah, Acho que eu entendi. tinha falado isso da outra vez que eu vi. Ah, verdade, que em Que em outros tem que Jandira pegar uma guia, a né? pessoa ela pode, né, ir no dia de acolhimento, Verdade, tá? verdade. Em Barueri precisa de uma guia médica, então ela passa com o clínico e o clínico vai encaminhá-la para psicologia, tá? Entendi. Mas não obstante, né, as pessoas de forma geral elas podem ser acolhidas, tá? Na UBS, a UBS é um espaço de acolhimento. Então a pessoa chegou na UBS, a enfermeira tá adequada, ela tá preparada para fazer uma escuta ali e acolher aquele paciente. Entendi, gente. É um assunto muito importante que eu acho que a gente tem que tratar dele o ano inteiro. Acho que a gente sempre tem que voltar para Sim, falar sobre a saúde mental. Porque se a cada 3 segundos alguém tenta, a gente não tá bem. Não tá bem. Não tá bem isso no quanto mundo, né? sociedade, né? E sabe que tem estudos, por exemplo, você sabe qual é o país onde tem maior número de suicídios? Não. Não? Tem ideia? Estados Unidos? É, Brasil? não, o Brasil acho que era, se eu não me engano, o Brasil acho que é o oitavo do Canadá? mundo. É o Japão. Mentira. Não, Sim, o mentira. Japão é Eu um colocaria o país. Japão ali no final da lista. Não, o Japão, porque. E sabe por quê? Porque o Japão ele tem aquela coisa, né, do trabalho extenuante. As pessoas trabalham 15 horas. O Japão Sim. é um país que tem maior número de índice de suicidas. Tá? Nossa. Portugal também é um país que, né, tem um número muito alto de suicídios, até porque são países, né? Portugal tem todo um estudo de que as pessoas não têm filhos, é um país que tem uma taxa de natalidade muito pequena, e é isso, né? Deixa de ser um fator, porque filhos é um fator Sim, protetivo, lembra disso, exatamente. né? Então tem alguns estudos relacionados. Eu acho que o Brasil, na época, está em oitavo. Eu não sei se isso mudou, tá? Isso foi eu vi logo quando eu entrei em Jandira em 2013, aí acho que mais ou menos 2016, 17 começou a ter essas campanhas e aí a gente tinha contato com esses dados. Nossa, é surpreendente. Não imaginaria que o Japão estaria ali em primeiro lugar, não. Eu Não realmente sei se mudou, mas era o Japão, não, tá? Mas acho colocaria que ali, nossa, sei lá. Mas, ó, Aston, muito obrigada, viu?
por você ter vindo conversar com a gente novamente. Eu quero deixar aqui as portas abertas para você Agradeço. voltar muitas vezes. Eu quero aí em novembro e dezembro a gente voltar a tocar nesse assunto de Agradeço novo. muito pela oportunidade, né, de estar aqui. Quero agradecer também aqui né, o A presentinho sacolixa. aqui né, a lixeirinha, né, ou sacolinha do pod, né? Lixeirinha, boa. Nosso pod, eu já vou usar muito bem, tá bom? Já deixa lá no E carro. agradeço por ter a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho, né, da saúde mental nos municípios, de forma geral. Acho que as pessoas têm que buscar realmente, né, cuidar da saúde mental, porque é uma das áreas da nossa vida, tá Sim, bom? que você continue aí com essas palestras. Converse com a galera lá do município para continuar, não fazer só em Sim, setembro, não, a não, gente sempre que tem não dá para oportunidade parar. de fazer ações em escola, já, às vezes até no Outubro Rosa, pega lá uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, aí vai para uma escola, trabalha com as adolescentes a questão do HPV, Sim, né, do câncer de mama, porque o trabalho na saúde ele tem que ser sempre um trabalho de prevenção e promoção. Então, quando você começa a promover esse conhecimento, as pessoas vão se cuidando. E aí elas vão se, né, sim, entrando nesse exatamente. processo de prevenção também da saúde. É isso mesmo, viu? Muito obrigada, Roger. Bom, de nada. Muito obrigado, galera, por vocês terem assistido até aqui. Deixa um comentário aí pro nosso psicólogo querido, para ele voltar mais vezes aqui no nosso podcast. Obrigada por você ter assistido. Beijo. Até a próxima semana.